Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje teremos um convidado muito especial, José Carlos Marion, meu amigo, um homem de Deus, um grande homem. O Marion já entrou, já vou mandar um convite aí ao vivo nessa nossa conversa. Grande Marion! Olá, que alegria Tudo bem, estarmos meu amigo? juntos. Alegria toda minha. Você está de pé? Não, estou sentado. Ah, eu sei que se você estivesse de pé aí, eu falei, vai cansar um pouco, porque nós vamos conversar muito. Ah, tá bom. Será Marion, estou com saudade de você, hein? é, nós tínhamos umas caminhadas juntos aí, mas com a pandemia tivemos que interrompê-la aí. Ah, mas já dá para voltar. Você já Já tomou dá, vacina? já dá. Já estou vacinado. Ah, E você? Ainda então tá não, né? bom. Não, eu não. Estou com medo de virar jacaré, não vou tomar não, mano. É, tá bom. Ô, Tá bom. Marion, Que bom saber aí que vocês estão lançando o curso sobre família. Fiquei muito feliz e você não imagina, né, como eu senti falta como pai desses tipos de ensino, né, quando os meus filhos eram é, menores, né? Quantas é, dificuldades a gente teve. E a igreja, na época, não ensinava nada sobre isso, né? Era mais ou menos aham. cada um para si, Deus para todos, né? E estou realmente empolgado com esse curso que vocês estão lançando aí. Parabéns, viu? Que bom, que bom. Vindo de vocês, muito me alegra. Você sabe que nós também tivemos dificuldades, né, Marion? É, Mas nós aprendemos muito cedo, desde que as crianças eram pequenas, já começamos a ministrar cursos de educação de filhos, estudar, né, receber orientação. Então, tudo isso foi gerando dentro de nós muita coisa boa. sei. E isso, na verdade, isso deu um rumo para as nossas vidas, né? Tá. A gente estava caminhando numa direção, abandonamos muitas coisas exatamente por conta dos filhos e de todo esse movimento que criou-se em cima disso, né? E hoje estamos felizes, sim. Então, É. eu digo que nós desenvolvemos o curso, mas eu acho que nem não é a palavra certa, Aham. porque o curso ele é o resultado de muitos autores, de É. muita entrada, de muitas pessoas que nos ajudaram, muita leitura e, claro, muita prática. Boa parte dela certa Aham. e alguma prática também errônea, né? É. Então, É. juntamos esses 20 anos de experiência e Aham. desenvolvemos o curso. É, e é um curso prático, uma vez que vocês viveram essa realidade com 3 filhos. Graças a Deus, Aham. os conheço bem cada um, muito bem sucedidos, sou admirador dos seus filhos. Agora, você teve algum mentor assim? Por que você entrou nessa área de família? Pela necessidade? Se inspirou em alguém? Como é que foi isso? A pergunta é boa e a resposta é longa, mas vamos lá. Quando eu era ainda solteiro, Marion, eu fui conversar com o seu John Walker uma vez. O seu Aham, John Walker veio para Jundiaí, você sabe que ele foi para Rubiataba, morou poucos anos lá e aham, voltou para cá novamente. aham. Nessa ida de novo para Rubiataba, eu já morava aqui em São Paulo, em Piracicaba, e fui visitar um dos meus pais em Rubiataba, passar lá minhas férias. E aí eu fui bater um papo com ele, com o seu John Walker. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Por que o senhor veio dos Estados Unidos para o Brasil, para Rubiataba, Goiás, que nem asfalto aqui chegava, né? O que fez o senhor largar a vida em Los Angeles para vir para Rubiataba? E aí Aham. ele falou dois motivos principais. Criar meus filhos longe do consumismo e capitalismo americano e Ah, criar filhos apaixonados por Jesus. E puxa, quando eu vi
Aham, Quando eu ouvi essa resposta, e você conhece os 6 filhos dele, Marion, aham, como eu também conheço, aham, e eu falei, ele conseguiu. Ele não foi perfeito, né? Você era amigo dele, assim, não estou dizendo que ele era perfeito, mas esses dois objetivos ele aham. conseguiu. Os filhos não são movidos pelo capitalismo e Aham. os filhos são apaixonados por Jesus. E alguns deles, inclusive, deram toda a vida para Jesus, né? É o único engajamento da vida deles. E aí, quando eu já saí solteiro, sem saber com quem eu iria casar, com Aham. isso em mente, eu falei, eu também quero criar filhos, longe do consumismo do capitalismo e que sejam apaixonados por Jesus. Essas duas Aham. coisas. Bom, e aí nos casamos, né, eu com a Rose, tive a felicidade também de casar com a Rose, né? E quando os filhos nasceram, aquilo estava ainda na minha mente, no meu Aham. coração, eu falei, quer saber? Eu não posso continuar num trabalho, eu trabalhava numa multinacional, numa indústria farmacêutica, eu não posso continuar nessa vida e criar filhos para Deus, eu não vou conseguir. Então eu abandonei a minha vida profissional, a Rosiede também abandonou a vida dela e nós fomos criar os filhos na tentativa de criá-los para Deus. Eles ainda, assim que o caçula nasceu. E Mas você logo, abandonou a vida profissional como? Como é que você sobreviveu nesse período? foi para debaixo da ponte, né, Marião? Não, É que, porque. na verdade, Aham. eu digo o seguinte, que um passo nosso, Deus deu graça e foi multiplicando muitas coisas. Ah, tá Então, bom. eu acho que o posicionamento foi, assim, honrado por Deus. Mas eu não fiz loucura, né? Tá. Assim, extrema. Aham. Eu tinha aquele trabalho, que era um trabalho excelente, e antes de sair da indústria farmacêutica, eu montei um pequeno comércio, uma farmácia. Eu sou formado em farmácia. Aham. Montei aquela farmácia e fiquei tocando essa farmácia por um ano, Aham. enquanto eu ainda estava lá. Quando eu saí da indústria, aí eu só me dediquei para minha casa. Nem para a farmácia eu me dediquei, porque eu contratei outro farmacêutico, deixei lá na farmácia, porque a minha ideia era, eu vou fazer um mestrado. Tá. Você que é professor, você sabe. Eu falei, eu vou fazer Aham. um mestrado. E professor, às vezes, tem janelas. Ou uma manhã livre. E o que eu estava objetivando era ter uma manhã livre com os meus filhos. Aham. Que na indústria não podia, mas como professor talvez eu conseguisse. E eu nunca fui cuidar da farmácia. Deixei alguém lá cuidando, fiz o mestrado, fui dar aulas. Então eu abandonei uma carreira promissora para ter uma vida mais de sobrevivência, uma vida mais tranquila, mas era para investir nos corações dos três. Na Aham. verdade, e também, claro, né, eu da minha esposa e ela de mim. E logo começamos a trabalhar com a Universidade da Família, como voluntários, e somos até hoje, já há 20 anos, voluntários nos cursos de família. Então, nós ministramos muito cursos de educação de filhos, que são excelentes, né, da Universidade da Família. Então, acho que toda essa bagagem prática que nós fizemos em casa, eu dou crédito à Universidade da Família. Então, a Que legal. ideia, o sonho, aquele algo profético veio da família Walker Uhum. e a prática ali, o dia a dia, veio do que a Universidade da Família nos agregou, né? Aham. E, bom, e aí por que o curso, né? Aham. Aí uns anos atrás, há 2 anos atrás, que os meus filhos já tomaram os seus rumos, me deu uma sensação assim de que eu já deveria pendurar a chuteira, porque eu já tinha feito meu serviço. E eu fiquei meio sem ter um ofício real onde eu deveria me empenhar, já que eles já estavam prontos para Aham. o reino, para a vida, seguir a vida deles. E aí muitos amigos falaram, agora você precisa de pegar essa graça que você teve na educação de filhos e Aham. ajudar outras pessoas, ajudar outras Que pessoas. legal. E vários falaram isso. Aí, ano Aham. passado, em janeiro, nós fomos dar uma palestra, eu e a Rosiette, no encontro de educadores para alguns professores. E a palestra eu achei muito jóia, a conversa ali com o pessoal, e eu falei com ela lá no hotel ainda. Falei, vamos montar um curso de educação de filhos e nós vamos invadir as igrejas e dar curso uma semana inteira só falando desse assunto.
E aí ela topou, ela também gosta do assunto, dessa vida de educação de filhos. Bom, aí veio a pandemia, eu inclusive estava numa viagem, né? A sua esposa estava junto também, Ah, numa excursão lá em é Israel. Israel. E aí, quando a pandemia veio, e aí bloqueou a nossa perspectiva, a nossa expectativa de lançar o curso, que era presencial. Em outubro, conversando com o pessoal de EAD, estudo EAD, curso à distância, online, falei, quer saber, o nosso curso pode ser online. Então, de Aham, outubro para cá, a gente veio trabalhando nisso, né? E aí o que curso, delícia. Marion, foi bom. Vai abençoar muitas Tenho pessoas. certeza disso, tenho certeza. Que bom. Com E certeza. eu creio até que nós estamos vivendo um momento muito atípico, né? Aham. Nessas quarentenas aí, de convivência não comum de pais e filhos dentro de casa, né? E Aham. realmente a gente sabe de conflitos que existem, se não tiver um pouco preparado, não tiver um pouco de base cristã aí para tudo isso, né? Você trata um É, pouco dessas realidades assim? Fala um pouco no curso? Como é que é? claro, o nosso curso, a gente diz, né, por aí que ele não é uma receita de bolo. Olha, Ah, faz assim, assim, assim e dá certo. Então, nós trabalhamos com princípios. ah, Então, tudo fundamentado em princípios. Então, nosso ah, curso tem 15 aulas. Então, a primeira aula, a gente fala do amor. A criança precisa se sentir amada, ponto. ah, ah, Isso não pode ter dúvidas, a criança não pode, você não pode negociar, não pode ameaçar, não pode, né, criar nada para a criança perceber que pode perder o amor. Não, isso não existe. ah, ah, Ela é amada. Então, depois a gente entra com o fator principal, uma terceira aula, que os pais devem se envolver na salvação e no empenho que os filhos terão no reino de Deus na terra. É a ah, tarefa dos pais. Não delegue, não terceirize isso. Pode contar com ajudas, mas não terceirize. Então a gente vai trabalhando esses princípios ao longo de 4 meses, que é exatamente para despertar os pais, para ah, que ah. eles abracem a causa de serem pais para criarem filhos para Deus. Tá certo. Então, E a é, comunicação? Você tem também um tópico sobre comunicação, né? Que esse é o ponto também fundamental, né? chave. É, então, essa comunicação, ela parte tanto, primeiro, do casal, né? Aham, Que você já está casado há muitos anos, você sabe que ainda assim, o mesmo depois de anos de casado, às vezes a comunicação não sai como é, queria, né? exatamente. Um fala A, o outro entende B, e isso dá uns enroscos. Então, acertar a comunicação no casal e a comunicação com os filhos. Porque lá na frente nós vamos falar de obediência, vamos falar de limites, e as crianças precisam então entender uma comunicação tranquilamente. E aí a gente mostra para os pais a comunicação que deve ter com seus filhos, né? É precioso. Então, isso Aham. precisa ser aprimorado, né? Regularmente. E você falou de amor, né? Realmente isso é a base de tudo, né? É o novo Aham. mandamento de Jesus, né? Agora, como É. você trata amor com esse conflito que é disciplina, né? Porque Aham. essa não é uma situação simples de administrar com filhos, né? Eu não tenho muito problema com isso, viu, Marion? Tá. Porque a disciplina, a gente trata a disciplina que não é só o uso da vara. A disciplina é exatamente uma questão de que ele é discípulo, ou seja, ele é um aprendiz e eu estou mentoreando, eu estou Tá. desenvolvendo uma pessoa. Então, é disciplina em todas as áreas. Mas eu entendi a sua disciplina aí. É, se a criança se sente amada, ela não tem problema de quando ela é corrigida. Aham. Porque o próprio Deus faz assim com a gente, não é isso? Amém. E ele fala isso, ele fala como é que ama e não corrige. O próprio Deus fala, eu corrijo porque eu amo. E então, aí a gente fala um pouco de correção.
Aham. de uma forma moderada, da forma bíblica. Cuidado, porque as leis estão pegando infratores, né, que abusam da sua autoridade. E aí a gente mostra que hora que deve exatamente, então, ter a disciplina com correção. Então, a criança que faz uma arte, por exemplo, não cabe uma disciplina com correção. Cabe sim o processo de disciplinar, de Uhum. ensinar, de conversar. Mas o corrigir, por exemplo, com dor, tem a hora certa, que é exatamente quando a criança faz uma afronta, desacata uma autoridade direta, então a comunicação deve ter sido boa. Então, quando ela faz uma afronta, é um desacato direto a uma autoridade, opa, aí sim pode ter essa correção física ou com dor, né? Agora, fora isso, tem várias outras ferramentas. Então, o uso da vara não resolve. Uhum. É um item ou uma ferramenta em todo o processo. Tá. Quando a gente ministra uma aula dessa presencial, nós levamos uma caixa de ferramenta. Então lá Ah, tem um serrote, tem martelo, tem chave de fenda, tem aquele aparelhinho para ver a voltagem na parede. E aí aham. a gente diz, você pode pregar um prego com a chave de fenda? Talvez você até consiga, mas o processo é difícil, pode estragar a ferramenta, o efeito não é tão bom, mas você nunca vai bater um prego com um serrote, ou seja, cada ferramenta tem o seu martelo. E o uso da correção física tem o seu momento singular. Como encorajamento, que a gente encoraja muito o encorajamento, que o encorajamento é uma grande arma nesse processo de discipular o filho, né? De Tá. disciplinar o filho. Então, os pais que estão constantemente entrando no coração do filho, incentivando, dizendo: você vai conseguir, pode caminhar, estou com você, errou, mas não tem problema, vamos tentar de novo. O filho se sente encorajado, o filho se sente apoiado e ele tem estímulos para caminhar um pouco mais, né? Uhum. Que bom. É E isso mesmo. mais uma perguntinha aí que eu estou bastante curioso. É, você tem ministrado esse curso para pais assim que não tem uma prática cristã? Uhum. Tem funcionado? Vale para todo mundo, não importa a confissão religiosa, enfim, ele é abrangente, como é que é? Bom, boa pergunta. O curso ele é baseado em princípios cristãos. Tá. Então, a pessoa que não é cristã ou não reconhece a Bíblia, não reconhece Deus, não reconhece Jesus, vai ficar um pouco estranho, vai perder o fundamento do curso. Agora, para todos os cristãos, de qualquer igreja cristã, católico, evangélico, seja qual for, então o curso ele não tem nenhuma ofensa, nenhuma briga, nenhum questionamento teológico de Uhum. brigar com linhas teológicas, de desfazer ou menosprezar uma linha teológica ou exaltar alguma outra. Então, o curso é baseado em princípios bíblicos exatamente para a educação dos filhos. Então, criando filhos para a excelência, uma jornada cristã no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, qualquer cristão que Jesus é o Senhor, que a Bíblia é a autoridade máxima, ele vai navegar perfeitamente nesse curso e com grandes resultados, né? Vendo princípios, vendo a conduta de Deus ou a orientação de Deus, né, na educação dos nossos filhos. Estou falando de orientação, mas Deus não orienta, né? Deus manda. Aham. Muito legal, fico muito Marion, satisfeito. que bom. E agora eu quero fazer umas perguntas para você, Fica à vontade. porque você é um homem muito bem visto. Você é um homem que tem um respeito acima da média dos meros mortais, tanto em Obrigado. vida profissional, no meio acadêmico, né, que você é muito reconhecido, e também como um homem de família, como marido, vira e mexe eu brinco com a sua esposa, e também pelos seus filhos, né, que amam você e têm você em autoestima.
Eu quero perguntar para você, qual o segredo para chegar nesse ponto, Marião? Bom, você sabe que eu tenho 4 filhos, né? E, Lindos, quatro lindos filhos, né, Marião? e 10 netos, né? Então, Olha, e nós tivemos, assim, a alegria de, quando a minha esposa estava grávida, a gente já teve uma experiência com Cristo, né? é, Então, em termos de família, isso ajudou muito, uma vez que, claro, o nosso desejo era que os nossos filhos conhecessem da maneira que nós conhecíamos naquele momento. E eu aham, lembro de um versículo que diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Então, eu olhava é, assim para os meus filhos e imaginava, puxa, eu tenho que ajudá-los profissionalmente, né? Uma vez que estava aham, fazendo uma carreira acadêmica, minha carreira foi assim muito abençoada por Deus, mas também houve planejamento, pessoas que me ajudaram, né? E então eu olhava assim para eles à medida que nós fomos tendo esses filhos e pedia sempre graça para Deus para estar ajudando o ponto principal, que é conhecer a Cristo, conhecer a salvação, conhecer a verdade, né? aham, E eu creio que o fato de nós sermos assim já cristãos, de nós trabalharmos em cima dessa proposta, da gente ter uma família bastante equilibrada nos valores cristãos, né? Isso me ajudou muito na minha vida profissional, né? Essa sim, paz, né? Existe entendi. uma um provérbio, né, que todo homem bem-sucedido tem uma excelente esposa por trás. Então Aham, eu tive assim com os meus filhos, interessante que a gente se comunicava bastante com eles. A gente, é, desde que eles eram pequenos, nós aprendemos a tomar decisões juntos, né? Nós aham, mudamos de país, mudamos muito de casa, enfim, e isso nos fez a orar juntos. A gente certo. aprendeu a orar juntos, fazíamos quase que frequentemente uma reuniãozinha, né? Orávamos juntos. Então, eu vejo que essas orações, meus filhos também começaram a se interessar pelo meu sucesso, né? Começaram a entender o quanto isso era Uhum, importante. Então, a família assim me abençoou muito naquilo que a gente pode me chamar de sucesso profissional, né? E eu vejo que isso é muito importante, mas é lógico que em tudo isso a gente teve direção de Deus, né? Quando a gente entrega a vida aos cuidados do Senhor, nós somos assim dirigidos, porque eu vejo o seguinte, Clédio, você vai falar sobre isso, né? Um bom pai, se ele vê o filho tomando uma decisão errada, né? Ele vai e fala para o filho, né? Olha, não é bom por esse caminho. Então, eu vejo Deus, que é o Pai Supremo, né? Ele disse que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus que é bom. Então, quando a gente entrega assim a vida para Deus, é, é certo que a gente não vai dar cabeçada, entendeu? Desde que a gente se uhum, coloque. E nós aprendemos a fazer isso em família. Eu vejo que você também, eu conheço, que você também tem praticado isso, né? No diálogo, não importa a idade das crianças, né? Eles são muito inteligentes, é muito bom trazer essa realidade de vida, as nossas dificuldades. Eu vejo que sempre a família assim me abençoou e eu pude realmente ter uma vida profissional bem sucedida. Eu atribuo muito a essa base familiar. muito bom, que maravilha, hein, Maria? Bom, você
seus 4 filhos já são adultos, né? Já se casaram, já têm filhos. E nós também, né? Daqui da minha casa, admiramos muito você e os seus filhos, né? A sua família. E eu queria fazer uma pergunta para você, Aham, porque nós sabemos que cada dia mais a volta de Jesus está próxima. aham, E a gente tem o final do Velho Testamento, né, em Malaquias, que ele diz: Antes que venha o grande, terrível dia do Senhor, né, eu vos enviarei Elias, e ele converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai, e tem toda essa promessa, e ele termina lá: para que eu não venha e fira a terra com maldição. E lá em Mateus 17, perguntam para Jesus: é verdade que Elias virá? Jesus fala: Elias virá e restaurará todas as coisas. E a pergunta deles era exatamente por conta de Malaquias 4. Então, quase que o Sr. John Walker fala isso no livro dele. Eu pensava que era minha heresia, Marion, mas depois eu li que o Sr. João escreveu isso no livro dele. Que aham. quando Jesus fala em Mateus 17 que Elias restaurará todas as coisas, então restaurar a família é restaurar todas as coisas. Porque Uhum. essa família forte faz a igreja forte, e a igreja forte é que vai trazer a volta de Jesus. Então nós precisamos de famílias fortes. E eu queria que você discorresse um pouco sobre a necessidade dessas famílias fortes para anteceder a volta de Jesus. Muito bom. Bom, primeira coisa, Clécio, nós sempre conversamos na nossa casa sobre a volta de Jesus. Desde pequeno, eles sabem que isso vai acontecer e que nós estamos muito próximos. Existe uma probabilidade muito grande disso acontecer até nos nossos dias. Nós Certo. podemos, a nossa geração pode ter esse privilégio, né, de ver a volta de Jesus. Uhum. E eu falava assim com eles sobre isso, conversávamos sobre isso, de maneira que quase todos eles tinham um sonho sobre isso. Eu entendo que era Eu também tive sonhos sobre a volta de Jesus. Eu creio que é uma maneira que Deus quer falar com a gente. Deus fala através dos sonhos, né? Então, isso é como se confirmasse para eles a importância de nós estarmos olhando, focando a volta de Jesus. É claro que isso traz assim um certo temor para a gente, né? A maneira que nós vamos viver. Uhum. Porque Jesus disse que ninguém conhece o dia nem a hora, né? Nós sabemos dos sinais que está próximo esse momento. Então, eu entendo que esse temor que pode acontecer a qualquer momento, temor não é ter medo, mas ter responsabilidade, né? Sim. Isso vai acontecer como ladrão, vai vir a qualquer momento, né? Então, eu Uhum. entendo que isso realmente repercute muito na vida deles até hoje como família, né? Eu vejo os valores que Deus dá, porque foi Deus que inventou a família, foi Deus que fez o primeiro casamento, né? E Uhum. quando a gente está fazendo aliança, né, sendo abençoado pelo ministrante, aquela aliança é real, né? Deus está presente. Então, nós estamos, através de uma vida conjugal, uma vida de família, nós estamos olhando para esse fato que pode acontecer a qualquer momento. E isso traz responsabilidade sobre as nossas vidas, né? Quero contar um Uhum. fato para você, né? Você já conhece em parte, mas o Arnaldo, que é o meu terceiro filho, Que acabou de entrar aí na nossa live agora, Marião, ah, tá te ouvindo. então, vai ser muito legal.
Então, o Arnaldo teve uma experiência muito interessante. Ele tem até um livro dele que chama Um Deus Muito Romântico, né? Certo. A experiência, né, de ter tido assim 2 casos, pelo menos, de namoros que não foram bem sucedidos, né? Então, Aham. a gente, quando havia um caso assim, os nossos filhos começaram um relacionamento, a primeira coisa que nós pedimos era que ele trouxesse a pessoa para casa para a gente conversar, conhecer, e nós orávamos juntos, né? E quando houve o caso assim do segundo relacionamento que ele teve não ser bem sucedido, porque a gente orava, e quando a gente ora, Deus faz mesmo. Se é para desmanchar, Aham. ele vai desmanchar, né? Então, ele trouxe uma proposta para nós, que ele estava com dificuldade de escolher a pessoa certa e que nós poderíamos ajudar nessa proposta. Então, nós Certo. começamos a fazer oração nesse sentido, pegamos a ajuda dos pastores que estavam com a gente naquele momento, começamos a Ah, orar nesse sentido, e, de repente, um dos pastores foi visitar um pastor lá em Guarapuava, um pastor cristiano, né? E viu, conheceu uma das filhas dele, que também tinha o mesmo pensamento, que ela queria ter um marido, ela descrevia mais ou menos o tipo de marido que ela queria, e esse pastor acabou assim identificando que talvez fosse aquela, e aí nós começamos assim um relacionamento, né? E realmente hoje ele está feliz, casado, tem 3 filhos. Então, eu vejo que todas essas coisas assim uma preocupação de a gente não errar em coisas fundamentais na vida da gente, né? Então, por aham. exemplo, nós podemos errar em muitas coisas, dá tempo de corrigir, né? Mas num casamento, né, realmente é muito difícil errar nisso. Isso vai trazer grandes consequências. Então, tudo isso eu entendo que tem a ver com essa responsabilidade da gente estar trazendo é, é, esse cuidado, né, de que Uhum. Deus está vendo todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas. E quando nós temos, né, a palavra de Deus, honrar pai e mãe para que tudo vá bem na sua vida, para que prolongue os seus dias, né? É uma promessa, um mandamento com promessa que Deus deu. Então, Sim. o fato de a gente entender que a volta de Jesus está próxima, que pode acontecer na nossa geração, faz com que a gente assuma posições assim de responsabilidade, né? A gente, Uhum. claro, não vai acontecer isso, né? Mas a gente imagina, havendo um arrebatamento, uma parte indo, outra parte não subindo com Jesus, né? Então, não estou dizendo que essa vai ser a regra, mas um dia vai existir um arrebatamento. Então, a gente entende que essa família linda que Deus nos deu, nós queremos conviver junto com ela, estar com ela eternamente, né? Existe uma eternidade, o que Deus tem preparado Uhum. para nós, né? Agora, É. por que eu vejo que está próxima a vinda de Jesus, né? E estando próxima, nós precisamos estar bem atentos mesmo, né? Uhum. A palavra dele diz para nós vigiarmos. E como a gente sabe que Deus criou a família e Ele ama a família, então esse vigiar é uma proposta de Deus para as nossas vidas, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Mas eu entendo que Uhum. todos os sinais já foram cumpridos para a volta de Jesus, com exceção de 2. Né? Primeiro, Uhum. que o evangelho vai ser pregado em todas as nações em testemunho. Não é? E esse testemunho, eu vejo que está muito relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa vida. É interessante isso, não é um evangelho que vai ser pregado somente
no sentido de ser ensinado, mas no sentido de existir um testemunho na vida da gente. Né? Então, eu vejo que isso é importante. Então, realmente, a família é fundamental para esse processo de que esse último sinal aconteça. Né? E tem mais um sinal que Jesus disse que ele vai voltar quando Israel dizer bendito que vem em nome do Senhor. Nós temos visto muitos judeus, você tem trabalhado junto comigo, nós temos trabalhado nesse processo de unidade da igreja com Israel, né? Nós temos visto, assim, já em Israel, muitos judeus, que a gente chama judeus messiânicos, né? Hebreus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias, já confessando isso. Então, são duas coisas que faltam, né? E eu creio que a restauração de Israel é uma restauração da família de Deus, né? Israel é a menina dos olhos de Deus, né? Então, eu creio que faltam esses dois sinais aí para nós chegarmos aí a essa conclusão. Muito bom, Marião. Muito bom. E você, no curso, é abordado esse assunto? Como que vocês tratam essa situação aí da volta de Jesus? A gente fala de um radicalismo, né, de criar filhos mais radicais, mais pensando na volta de Jesus do que em suas vidas profissionais. Então, a gente tenta, de uma certa forma, desenvolver... Estou mudando aqui a posição, porque o meu celular não sabia que a bateria estava tão baixa assim para estar carregando. Aí, desculpa interromper. Mas... Imagine. Já está funcionando. Mas a gente acaba dando sugestões, né, orientações, para que os pais dediquem mais tempo para criar filhos mais radicais, né? Menos capitalistas, menos preocupados com suas vidas terrenas e muito mais com a volta de Jesus como reino de Deus. Pode ficar tranquilo que vai dar certo, Mário. Esses são os marinheiros aqui de primeira viagem. Não é nada, tá tranquilo. Tá bom, vou estar segurando assim, vai dar certo. Pode ajeitar, pode botar um suporte aí que não tem problema. Não tem problema. A gente espera. Ainda bem que a gente está com um amigo que não é exigente, que é amoroso. Né? Você podia falar, mas como você sabia que a gente ia fazer essa live? Aí como é que você não preparou isso? Você acha que alguém nessa terra teria audácia de falar assim com você, Marion? Jamais. Eu acho que sim. Não. Eu acho que sim. Ô, Marion, bom, desculpa, interrompi, você estava falando como vocês ficou muito abordam bom a volta de Cristo. Ficou muito boa a imagem aí, tá muito bem. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Tá bom. Qual o conselho que você dá hoje para pais jovens na criação dos seus filhos? Você já é pastor há muitos anos, você já pastoreou muitas pessoas, você já formou muitos pastores, ou seja, muitos pais. Os seus 4 filhos já são pais, né, e mães, você já é avô aí de 4 extensões diferentes. E eu queria que você, né, com todo o seu histórico, com toda a sua bagagem, falasse alguns segredos para nós. Quais são os segredos para se ter uma família para Deus, uma família empenhada no reino de Deus? E, claro, para ter uma família unida, né? Bom, agora, a primeira coisa que eu faria é fazer o curso do Clésio com a Rose. Ó, Marião, só por conta dessa resposta aí, eu vou te pagar um café daqui a uns dias. Porque é interessante isso, porque você veja que nós não tivemos isso, né, na nossa geração. E é interessante você até falar que você foi influenciado pelo seu John Walker, né? Isso deve ter sido aí na década de 90, acredito. Sim. Mais ou menos, né?
No início da década de 90. É, e você foi despertado para isso, né? Uhum. E realmente ele foi um dos pioneiros a falar sobre isso, né? E aí você foi ao encontro da Universidade da Família, que Sim. também foi uma pioneira a fazer isto, né? E Uhum. não especificamente nessa área, mas em várias áreas da família, né? Casamento Sim. e outras áreas. É. Homens de honra, que você tem trabalhado muito bem nisso, né? Uhum. Tem feito aí vários eventos tratando disso. Então, eu fico assim muito satisfeito, em primeiro lugar, por a gente ter esse privilégio, né, de poder participar desse curso, dos jovens, ter orientação, né? Na Uhum. verdade, a gente não tinha assim muita experiência, não, quer dizer, experiência nenhuma nós tínhamos, né? Os meus pais eram assim filhos de italiano, né? Aquele jeitão meio abrutalhado de italiano, não dialogava muito com os filhos, né? E, e isso para mim realmente fez falta, não porque eu culpe meu pai em absoluto, porque era bem estilo mesmo, né? Naquela época dos pais não dialogarem com os filhos, né? Eles nem davam muita atenção para os filhos. E Uhum. quando a gente começou, planejou ter filhos, né? Eu com a Márcia, nós pensávamos exatamente naquilo que tinha sido nossa deficiência para que não houvesse é, na, em relação à nossa missão agora de educar filhos, né? Então, esse foi Uhum. assim um ponto muito importante, a gente conhecendo já um pouco da Bíblia e a gente vendo, principalmente no meu caso, não no caso dela, mas tantas dificuldades que existiram, né? E na época era muito comum, Clésio, a gente levar surra mesmo, entendeu? Era normal isso, né? E, então, e aquilo trazia tristeza para a gente, porque às vezes a gente não era nem muito questionado, né? O que tinha feito, deixava de fazer, e não tinha diálogo, né? Não, mas eu fiz isso por causa disso. Então, essas coisas que trouxeram assim tristezas, né? Na nossa infância, na nossa juventude, né? E eu fui assim, fiquei muito triste porque quando meu pai morreu, eu tinha praticamente 20 anos de idade. Então, era um momento assim que eu ia ter mais diálogo com ele, que eu vi que ele começou, já estava assim, começando a fazer uma universidade, né? E justamente naquele período ele morreu. Então, tudo isso, né, eu não queria que acontecesse com os meus filhos, que perdessem essa oportunidade de ter intimidade com o pai, né? Então, eu Uhum. creio que o que a gente fez muito com eles foi conversa, diálogo, né? Esse foi o ponto, por isso eu perguntei para você dessa parte sobre a comunicação, como é que vocês tratam isso, né? E, e houve uma época, inclusive, Clésio, que os filhos já estavam assim mais adolescentes, né, o próximo da adolescência, 4 filhos. Então, eu tirava, por exemplo, um dia por semana para sair com ele, com um especificamente, para conversar, para Uhum. abrir o coração. Né? Depois da semana seguinte, saía com outro, a gente ia comer fora, um lanche, alguma coisa. Então, eu não me julgo que fui um pai perfeito, porque eu não sei se você vai falar no seu curso sobre Barbaracá, Bate-Baracá, né? Mas eu sei que Um você pouquinho. fala um pouquinho. Depois eu queria até que você comentasse, né?
Mas quando houve esse momento que a gente fez, esse Barbaracá, praticamente para os 3 mais velhos, eu tive que pedir perdão de alguma coisa que eu lembrava que eu tinha feito que não tinha sido bom. E eu acho que é muito bom a gente estar com Cristo por causa disso, né? Porque a gente conhece o perdão na cruz, né? A gente conhece o poder desse perdão. E isso fica mais fácil para a gente entender que nós podemos pedir perdão, inclusive para filhos, né? Que nós erramos e que nós precisamos daquele perdão da cruz, mas nós precisamos perdoar e nós precisamos pedir perdão. Eu lembro de uma vez que eu saí da minha casa e o Arnaldo, não sei se ele está aí ainda, mas ele deveria ter uns 10 anos, eu não me lembro exatamente, um pouco menos. Eu tive uma discussão, né? E falei alguma coisa assim meio forte. E eu trabalhava nessa época na USP, cheguei lá na universidade e estava com o coração pesado, né? Aí eu liguei para a Márcia, né? Falei, coloca o Arnaldo no telefone. E aí nem sei se ele se lembra desse fato, né? Aí eu falei, filho, papai se excedeu com você. Papai errou e não está passando bem aqui. Eu queria que você me liberasse perdão. E ele, tudo bem, na hora, né? Graças a Deus. Então, eu vejo que essa comunicação, entender que nós somos falhos como pais, né? Nós tivemos, eu com a Márcia, isso foi muito importante. A gente, isso dava mais assim credibilidade para a gente, sabe? São Claro. coisas simples, mas que a gente aprende na palavra de Deus, né? Aprende com aquilo que melhor nós recebemos. As duas coisas de melhor que nós recebemos de Deus, o que é? O amor e o perdão, né? Então, Sim, sim. Deus nos amou de tal maneira, né, que não poupou seu próprio filho, entregou. Então, e o amor, né? A gente pega o Evangelho de João, a essência do Evangelho de João é o amor. Então, essas duas práticas, assim, foram valores muito fortes na nossa vida. E claro, o amor, a gente vai falar, qual pai que não ama o filho, né? Mas um amor assim, um amor de a gente ter perdas, né? A gente fala amor ágape, de dar a vida, mas um amor que traz prejuízo para a gente. Por exemplo, em certos momentos, a gente ter situação de humildade, de pedir perdão, eu errei, me excedi, né? Porque nós temos essa situação também. Então, eu vejo que foram assim valores que foram importantes para a gente, né? Um Muito valor bom. assim fundamental também, certamente vocês vão falar no curso, né? A gente como casal nunca se contradizer na frente dos filhos. Às vezes a gente pode estar discordando um pouco do que o outro pensa, né? Mas tem um momento certo para a gente conversar. Enfim, foram assim situações que eu vejo simples, não tem segredo, né? São ensinos que a palavra de Deus dá para a gente, que vocês vão Muito ser bom. instrumentos de estar passando esses valores, né? Daí a minha Amém. pergunta da comunicação, quanto ela é importante, né? Tá, muito bom, Marion. O Arnaldo já escreveu aí para você que Ah, tem orgulho de ser seu filho, que você é um modelo de vida. Amo você, pai. também. Eu acho que você vai Também te parar a amo. chorar daqui a pouco e não vai conseguir falar mais, né, Marion? É. Ô, E o Marion, Arnaldo, ele segue muito, quer dizer, todos os meus filhos, né? Mas ele principalmente, ele dialoga muito com os filhos dele, sabe? Ele se reúne, ora junto com os filhos, sendo desde que eles eram pequenininhos, sempre assim, conversando bastante, orando, amando, né? O Arnaldo é uma pessoa também que não tem muita dificuldade de pedir perdão quando erra. Então, eu vejo que são valores assim que certamente influenciaram a vida dele. amém, amém. Marion, Oi. muitíssimo obrigado.
Já deu aí o nosso tempo de 50 minutos, que eu Tá havia bom, dito para você. A Melissa está mandando um monte de coraçãozinho aí para você tá também. bom. Mas só É, você precisa dar o aviso final aí, antes de tudo, né? Como é que faz para as é? pessoas entrarem no curso aí, conhecer o curso? Ah, boa. Ah, Bom, nesse Instagram que eu estou falando com você, canal Família Cursos, lá na bio já tem o link da inscrição. Esse curso é um curso de 4 meses. tá, Nós vamos liberar, né, numa plataforma, o curso é online, nós vamos liberar uma aula por semana. tá, E também, uma vez por semana, faremos uma live, né, um bate-papo com os participantes tá. para ter um momento de mentoreamento, para respondermos perguntas, para nos colocarmos à disposição, para a gente ter uma interatividade com esses casais. Tá, Então, tem gente do Rio, tem gente da Bahia, tem gente do Rio Grande do tá. Sul, muita Legal. gente aqui do Paraná e Santa Catarina. Então, nós vamos ter esse momento de responder perguntas. Né? É, É e uma muito simples, é coisa, só. tenho mais uma Pode perguntinha falar. para você. Você Ah, explicar rapidamente o que é Barbaracá, porque você fez isso com seus filhos aí, o tá bom. Bate-Baracá. Rapidamente, sei que você vai falar no curso sobre isso, mas eu creio que é muito importante. É. Bom, o Barbaracá, né, é uma festa que o judeu faz para o filho quando o filho ingressa na vida adulta. Os Uhum. judeus não ficam muito nesse negócio de adolescente, não. É criança e depois já é adulto. Aham. E é uma festa onde o pai chama os amigos, convida pessoas e diz para a comunidade: meu filho era criança e agora é um adulto. E no Aham. dia seguinte, esse filho passa a ser aceito na roda dos adultos. Certo. Bom, eu não sou judeu, né, de nascimento, mas assim que meus filhos nasceram, eu li muito sobre o poder da bênção dos pais. Já vai uma grande dica aqui, um livro do Greg Hill, O Aham. Poder da Bênção dos Pais, um livro excelente. E aí eu falei, quer saber? Eu não moro lá em Israel, mas eu vou fazer um cerimonial de bênção para os meus filhos. E Isso. eu fiz. Para cada um deles, é algo muito especial. Aluguei uma chácara, contratei um buffet para fazer almoço. Aham. Eles convidaram seus amigos, convidamos amigos mais íntimos da família. E eu convidei pessoas para abençoar os meus filhos naquela manhã. Então, além da Aham. bênção do pai e da mãe, eu convidei amigos respeitados, né, que eles gostavam muito, e cada um deu uma palavra de bênção para a vida deles. Então, é um momento de liberar para crescer. Então, a bênção é liberar para crescer. Então, eu liberei meus filhos para crescerem, para prosperarem. E abençoei para que eles vão, né, e eles irão mais longe do que eu fui. Então, Aham. algo muito precioso. Fizemos também muitos acampamentos de pais e filhos, só os pais, né, os homens, com os seus filhos homens, e fomos para o meio do mato. Várias vezes, a gente ia 2, 3 vezes por ano com muitos pais, 10, 15, para fazer esses acampamentos. Depois fizemos de pais e filhas, o pai, né, somente o pai, com as meninas, fizemos alguns acampamentos. E nesses acampamentos também a gente sempre ministrava bênção na frente Uhum. de uma fogueira para os nossos filhos, incentivando, encorajando, mostrando o amor de Deus. Que Ouso lindo. dizer, Marion, Aham. ouso dizer que o Jesus só começou o seu ministério depois que o Pai o abençoou. Falou: Amém. esse é meu filho amado, esse é meu filho amado. Amém. Alguns historiadores dizem que ali foi o Barbaracá, porque Aham. José não fez porque ou estava morto, na época que Jesus era um garoto, Aham. ou José não se sentiu autorizado a fazê-lo. Tá certo. De qualquer forma, né, gente, não sabe, mas o próprio Deus então o abençoou, o afirmou, né, como homem, como o Filho de Deus, e dali então Jesus começou seu ministério. Então a bênção paterna é algo muito sério. Né? Que lindo. Marion, Obrigado. muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe. É Amém. uma honra estar com você, é uma honra caminhar com você, Marion. Amém. Quem sabe Obrigado. na semana que vem você me dá uma horinha para caminhar do seu lado, Tá bom. tá bom? Tá bom, obrigado. Te amo, amo sua família, Que que Deus guarde vocês. E parabéns pelo curso. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe. Fique na Amém. paz de Jesus.
Tchau, tchau.